boa tarde. É com muita satisfação que hoje nós estamos dando início a uma série de programação de palestras, né? Isso é um trabalho muito intenso. Vocês estão sabendo que nós criamos a diretoria, né? A diretoria, a APREC, a Associação Paraibana de Regentes de Coros, né? No qual eu sou o presidente, Eduardo Nóbrega. Nós temos vice-presidente, o maestro Carlos Anísio, o secretário, maestro Lemuel Dourado Guerra, o diretor de marketing, Daniel Berg, e a diretora financeira, Flaviana Galdino. Então, assim, esse é o nosso primeiro evento, né? E a gente está muito feliz mesmo de iniciar isso com uma série chamada Maio para o Conhecimento. Então, uma série que nós vamos ter durante o mês de maio, exceto o Dia das Mães. Nós vamos ter hoje a nossa convidada diretamente da Irlanda, uma pessoa maravilhosa, que eu vou falar com ela já um pouquinho. Depois nós vamos ter, no dia 16, técnicas de ensaio com o maestro Vladimir Silva. No dia 23, nós vamos ter, com o maestro Eduardo Dias de Carvalho, arranjos e composição, né? E no dia 30, nós vamos ter, encerrando o mês de maio, a palestra intitulada Música para as Igrejas, né? E aí, música no geral, não é igreja católica, igreja protestante, todos os tipos de músicas religiosas. Mas hoje, né, um dia especial, a gente tem uma convidada muito bacana, né? Que vocês estão vendo aí no quadro. E eu quero agradecer a Cibele, né, por prontamente aceitar o nosso convite da associação. Nós estamos começando agora, né? Nós queremos que essa associação fique forte, né? Nós já plantamos uma filial agora na Irlanda, pretendemos plantar outra em outros países, mas nós temos uma filial na Irlanda, tá certo? E para nós que fazemos parte da diretoria, estamos muito satisfeitos, né? Porque o nosso objetivo é incentivar a atividade coral, incentivar os nossos maestros, né? Mas antes de passar a palavra para a professora Cibele Sabione, eu gostaria de passar a palavra para o diretor da Abraco, né? Vladimir Silva, que gostaria de proferir algumas palavras para essa nossa iniciativa. É com você, Vladimir. Paraibana de Regentes de Coros, a APREC, realiza neste mês de maio uma série de entrevistas e debates com regentes brasileiros e também radicados no exterior para tratar de temas específicos sobre a prática coral em múltiplos contextos. Eu acredito que esta é uma ótima oportunidade para o encontro e também para a reflexão, razão pela qual eu gostaria de convidar todos os colegas, a todas as maestrinas, todos os regentes brasileiros que atuam neste segmento para participar deste evento. Aproveito a oportunidade também para parabenizar a APREC pela realização deste evento e que ele seja, então, o primeiro de muitos outros. Um grande abraço e bom seminário para todos.
Cibele, junto à PREC, de você iniciar essa nossa série de palestras, porque a gente sabe que você tem um trabalho muito bacana, é um trabalho muito dedicado, né? E um trabalho que está diretamente ligado ao canto coral, principalmente aos maestros. Então, seja bem-vinda à PREC, e a gente recebe de coração aberto, tá certo? Fique à vontade, né, para você falar o que o seu coração pede, tá bom? Eduardo, eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, poder trocar um pouquinho da minha experiência, né? Falando do Coro do Zero, que não é mais um projeto, é uma vivência mesmo na minha vida. Muito feliz com o teu convite, eu admiro muito o seu trabalho, o trabalho dos colegas que estão fazendo parte da presidência da PREC. Eu desejo que a associação tenha, né, vida longa e que ela possa realmente atingir os objetivos aos quais ela está se propondo, né, nesse momento, a realizar aí com os regentes de coros da Paraíba. Então, muito obrigada, viu? Estou muito feliz de estar aqui, falando aqui da Irlanda, para colegas aí no Brasil, e compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência com o canto coral nessa história, né? De poder fazer coro, de poder começar o trabalho, e agora vivendo isso na pele também, aqui fora, né? Fazendo um trabalho agora com coro online aqui, eu vou falar um pouquinho sobre essas questões todas aí com vocês hoje. Muito obrigada, viu, pelo convite. E a sala é sua, fique à vontade. Tá bom? Muito Seja bem. Tá bom? Obrigada. Olha, então é o seguinte, sempre que a gente fala, né, sobre esse tema, né, o tema da minha palestra hoje é Coro do Zero, conduzindo autonomia e promovendo conexões, né? Vocês vão entender por que eu escolhi esse tema. Eu acredito muito que nessa questão, né, nessa função do regente, que é falar sobre a questão do trabalho que a gente tem. Maurício, nós ainda não vamos mostrar essa página, tá? Obrigada. Então, sempre que a gente fala em começar um coro, né, em começar um coro, em falar uma questão com uma comunidade, nós estamos falando aí sobre uma questão que eu considero muito importante, que é a questão da liderança. Sempre vai ter alguém que vai pensar, que vai organizar esse trabalho. E geralmente quem faz isso é o regente do coro, né? Às vezes alguém tem uma ideia que acaba buscando o regente por ser uma pessoa que tem uma influência, ou porque é uma pessoa que tem liderança, né? Tem carisma, tem conhecimento musical e tem outras aptidões também. Mas, na verdade, depois quem vai desenvolver e quem vai fazer esse trabalho vai ser o regente. Então, quando eu falo em Coro do Zero, a primeira coisa que vem à minha mente é a questão da liderança, né? E aí vocês podem me perguntar, mas Cibele, o que é um líder, né? Um líder é um indivíduo que conduz, né, pessoas ou equipes na travessia para o futuro, certo? E a questão, a nossa necessidade atualmente não é estar partindo o tempo todo falando sobre essa questão de futuro, né? Mas sim estar preparado para partir, ou estar preparado para o que vai vir, né? Que é o que nós estamos vivendo hoje, inclusive, nos dias atuais, com tudo isso que nós estamos vivendo, com todas essas questões que estão aí, né, sondando a nossa área de atuação como regentes. Muito bem, dentro dessa questão da liderança, tem 5 competências que eu considero muito importantes da gente poder observar. Eu acho que um líder, ele precisa ter a mente aberta, né? Ele precisa considerar a questão de elevar a sua equipe, elevar o seu coro, o seu grupo. Ele precisa recriar o espírito, ele precisa inovar a obra, e também seria importante que ele pudesse empreender o futuro. Então, vou falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos, né? O que é abrir a mente? Quando a gente fala em abrir a mente, eu penso que o líder, ele deve estar atento a tudo aquilo que muda, estar sempre aberto para aprender, né? É igual o guarda-chuva, por exemplo. Não adianta nada você estar com o guarda-chuva fechado, ele não vai funcionar. Então, se o guarda-chuva está aberto, vai ser muito melhor, vai te proteger. Imagina um paraquedas, né? Um paraquedas fechado não serve. Com a nossa mente é a mesma coisa. Se a nossa mente estiver fechada,
não vai ser legal. A gente tem que ter a mente aberta, estar disposto, né, a aprender coisas novas e a poder observar essas coisas que acontecem também ao nosso redor. Isso é muito importante. Segundo ponto que eu falei foi elevar a equipe, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque o liderado percebe claramente, né, os cantores percebem claramente, quando você, regente, ao crescer, é capaz de levá-los junto também nesse crescimento, sabe? Então, o líder que não eleva a sua equipe, que só pensa no seu próprio crescimento, ele não é um líder, ele é um chefe, né? E aí vem aquela história, por exemplo, quando a gente fala com um chefe, a gente sai às vezes meio, né? Se um chefe te chama para conversar, você sai meio às vezes desanimado ou sai meio bravo da conversa, né? Um líder não, um líder quando chama um liderado para uma conversa, essa pessoa, né, vai sair sempre melhor do que ela entrou, mesmo que seja para dar uma bronca. Pode observar isso. Sabe por quê? Porque o líder tem a capacidade de inspirar as pessoas, porque ele observa as potencialidades dos indivíduos, né? No caso do regente, a mesma coisa. O regente que trabalha com um grupo de pessoas, ele tem a capacidade, condição de observar potencialidades individuais nesse grupo, principalmente agora, quando nós estamos fazendo um trabalho numa sala que é uma sala diferente, que é uma sala virtual. Nós já vamos falar sobre isso, tá? Muito bem. A outra questão que eu falei é a questão de recriar o espírito, né? Isso também é uma característica importante. Por quê? As pessoas precisam se sentir bem, né? E ter alegria onde elas estão. A seriedade não é sinônimo de tristeza. A tristeza é sinônimo de problema. E quem fala muito sobre essas competências é o professor Mário Sérgio Cortella, né? Ele fala muito sobre isso. E eu gosto muito dessa visão dele na questão da liderança, né? Então, perceber se você está fazendo um ensaio, né? Se você está conduzindo o grupo com alegria, para que as pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis cantando juntas. Outra questão importante para o regente, nessa questão da liderança, é inovar a obra. Aí vocês vão me dizer, Cibele, mas não vamos inventar a roda, né? Essa altura do campeonato nós não vamos inventar a roda. Tá certo, nós não vamos inventar a roda, mas nós somos capazes de inovar. Nós não somos inéditos, mas nós somos novos. Nós podemos inovar dentro do que nós estamos fazendo, sim. Né? Então nós precisamos estar com a mente aberta para observar onde é que nós podemos inovar, de que forma isso pode acontecer, certo? E a última competência, né, que é empreender o futuro, que é aquela coisa, né, que nós não nascemos pronto, não somos inéditos, mas também não somos ilhas, não somos pessoas isoladas, né? Ser capaz de construir o futuro é pensar nas estratégias, nas condições e nas possibilidades dessa construção. Então, tudo isso é muito importante, né? Não somos inéditos, mas somos novos. Temos que ter sempre, eu penso, tá? Isso é uma coisa que eu acho que é importante para um regente, a questão da liderança, e ter esses pontos em mente, tá? Que eu acabei de falar. Então, tendo em vista, né, essa questão do regente, do líder, ele vai pensar então no quê? Na construção do coro, que é o tema da nossa palestra, né? Coro do zero, conduzindo a autonomia e promovendo conexões. Muito bem. Como é que a gente faz, então, se a gente vai pensar na construção de um coro? Então, agora eu vou pedir para o Maurício abrir a página do site, que nós vamos mostrar, que lá no site Coro do Zero, que é o site que eu disponibilizo pela internet, gratuitamente, e que inclusive essa semana já vai sofrer modificações, porque eu vou mudar muitas coisas aí no site. Quem estiver acompanhando vai perceber as diferenças, vou colocar textos novos e outras vivências também, outras questões que estão acontecendo e pesquisas que eu tenho feito. Então, nós vamos falar, né, sobre as questões de como montar o coro. Quando a gente pensa, vamos montar um coro, algumas questões vêm à nossa mente, né? Então eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm experiência, que estão nos ouvindo ou que vão nos escutar no outro momento, mas eu vou falar também para as pessoas que estão passando por essa necessidade, por essa questão aí, ok? Então, o que a gente pensa, né? Como que eu vou formar esse grupo? Como é que eu vou fazer um projeto, né? Como é que eu vou fazer? Como vai ser a frequência e o tempo dos ensaios?
Quais são os equipamentos necessários para a realização desses ensaios, né? Quando eu falo formar o grupo, eu sempre penso, pessoal, em parcerias, tá? Nós não fazemos nada sozinhos. Então, quando você fala em formar um grupo, você tem que estar inserido em alguma comunidade. Você tem que observar essa comunidade, né? Você precisa buscar pessoas nessa comunidade que possam te ajudar a organizar uma comunidade menor dentro dessa comunidade que você está observando, certo? E eu estou falando também a partir da minha experiência, tá bom? Mas cada um aí, isso não é uma receita pronta. O que eu estou falando aqui para vocês são compartilhando vivências e sugestões, ok? Então, buscar parcerias, né? Por exemplo, eu cheguei aqui na Irlanda, num lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém, e notei que havia uma comunidade aqui, que é a AMBI, que é uma associação de famílias brasileiras na Irlanda, e fui até lá conversar com eles e propor o meu trabalho, né? Num primeiro momento, houve um flerte, né? Nós ficamos igual quando a gente conhece alguém e fica flertando com a pessoa, né? E depois de um tempo, esse flerte, ele amadureceu e acabou virando, então, um projeto, né? Então, eu acho que sempre uma forma interessante da gente poder buscar parceiros e pessoas para cantar, né? E aí também você vai ter que pensar no planejamento do ensaio, quais os objetivos, qual o repertório que você vai desenvolver depois de encontrar esses cantores, né? Muito difícil a gente estabelecer um repertório antes de saber quem são as pessoas que vão cantar juntas, quem é o grupo que nós estamos ajudando a organizar e que nós faremos parte, quem são essas pessoas, quais são os sonhos dessas pessoas, o que elas gostam de cantar, né? O que elas escutam. Dentro dessa realidade, é possível propor alguma outra, algum desafio, alguma proposta, alguma coisa nova, né? Mas eu acho sempre importante nós observarmos e respeitarmos a realidade das pessoas e partir desse princípio para poder, né, montar mesmo um trabalho onde as pessoas se identifiquem cantando, onde elas vão cantar coisas que elas acreditem, ok? Frequência dos ensaios, vai ensaiar uma vez por semana, vai ensaiar 2 vezes, como é que vai ser, qual o horário, né? Tudo isso tem que estar no planejamento. Equipamentos necessários, como é que vai ser, né? Você vai ter violão, você vai ter um piano na sala, o que você vai precisar para desenvolver esse ensaio, certo? Falando sobre o coro presencial, né? Bom, coro presencial, que não é uma realidade que nós estamos vivendo hoje. No coro presencial, nós pensávamos no quê? Né? Na sala. O tamanho da sala. Se a sala tinha um tamanho adequado para receber o número de pessoas. Se tinha boa ventilação, limpeza, a questão acústica, as cadeiras, instrumento. Se ia ter pianista, se não ia ter pianista com você. Né? Qual o valor que você... Como é que você ia fazer para proporcionar, para entregar o repertório xerox para os cantores, né? Se tem banheiro, se tinha água potável. Todas essas questões são necessárias quando você pensa no ensaio numa sala presencial, tá bem? Agora estamos aí, né, dentro de uma questão inusitada, que é um vírus que nós não podemos cantar juntos dentro de salas fechadas. Certo? Tem aí, eu sei que tem um distanciamento, mas aqui, por exemplo, por enquanto isso não é possível, aqui onde eu estou na Irlanda, né? Eu sei que no Brasil também o número de casos é muito grande. Então, neste momento, hoje, não é uma realidade que nós estamos vivendo, tá? Daqui a um tempo, será possível fazer ensaio ao ar livre? Pode ser que sim. Então, você vai pensar, como vai ser esse espaço? Vai ser um galpão grande, aberto? Vai ser uma quadra de uma escola? Vai ser um espaço onde você tem cobertura e você vai ter condição de ligar algum equipamento, vai ter energia? Como é que vai ser isso? Então, são outras questões, né? Vocês sabem que essa realidade mudou tanto? Nós vamos mostrar um vídeo aqui, que nos Estados Unidos tem regente fazendo ensaio presencial num lugar muito inusitado. Estão fazendo ensaios presenciais em estacionamentos de universidade. E os cantores cantam de dentro do carro. Maurício, vamos mostrar esse vídeo para a gente ilustrar isso que eu estou dizendo? Por favor.
Se você puder abrir o vídeo grande, Maurício, na tela onde está isso. Pode me tirar se você quiser, tá? A choir practice like this, we're guessing you've never seen before. Boston's Chorus Pro Musica in a parking lot singing Brahms while in their cars and darned happy about it. Because singing in a group is highly dangerous, a potential super spreader event, choruses have been silenced since spring. Jamie Kirsch is the Pro Musica director. What we love to do became kind of one of the most dangerous things that you can do, and it was really extremely difficult. But as victory over the virus relies on science, so too a little technology has provided the pathway to this parking lot performance. We love to make music as a family. We started wanting to bring people to our house. We knew we couldn't bring them inside, but we thought maybe we could have them in their own cars, and Bryce had figured out a way to get us all to be able to hear each other. Sharon? I'm here. Bryce Denny is an engineer, and Catherine is a musical director. The chorus connected by lots of wires, a sound mixer, and a tiny FM transmitter. Choose a frequency that's not used by any radio station, and you broadcast on that. And so that way, everyone can hear the output. They can hear the choir through the radio. The Dennys got the idea from a chorus director in Virginia, but Bryce has taken it to the next level. It's live. All right. Maurício, obrigada. Muito obrigada. Só para ilustrar, né? Eu sei que agora nos Estados Unidos também a situação já caminhou um pouquinho mais, parece que as pessoas também estão tendo já outras possibilidades. Mas isso é uma coisa que aconteceu e que talvez ainda esteja acontecendo, né? Em alguns lugares. Ou seja, o nosso ensaio presencial já não é mais aquele ensaio que nós tínhamos antes, né? No galpão da igreja, ou na sala de aula, ou na prefeitura, no galpão da prefeitura, ou na escola, só num lugar fechado. Agora nós precisamos pensar em outras possibilidades para o ensaio presencial também. E isso também vai exigir uma organização, né? E todas essas questões que eu levantei são questões que servem para esse momento novo também que nós estamos vivendo, né? Como a gente vai montar esse coro, como é que nós vamos planejar? Agora, falando sobre o planejamento do ensaio online, né? E eu gostaria que vocês deixassem aqui, se vocês estão pensando em fazer um ensaio online com o grupo de vocês, se vocês estão tendo essa experiência ou não, se tem alguém que está nos assistindo, que está fazendo um ensaio online, né? Que está conseguindo desenvolver esse trabalho, tá? Por favor, deixem nos comentários para a gente saber como é que isso está acontecendo, que vai ser importante para a PrEC também, ok? Bom, no planejamento do ensaio online, o regente precisa ter dispositivos tecnológicos e conexão com a internet para realizar o ensaio online, tá? E como é que a gente faz isso, né? A sala está diferente, né? Nossa sala de ensaio virou o Zoom, certo? Nós temos aí o Zoom para poder organizar o ensaio. E essa ferramenta nos ajuda em muitos sentidos, mas antes de chegar no Zoom, nós precisamos compreender que o regente, né, o líder da cantoria, o organizador da cantoria, ele vai ter também que ter um espaço para fazer isso. Por exemplo, esse espaço que eu estou é o meu espaço de ensaio, é a minha sala de ensaio online. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho um piano, eu tenho uma interface, eu tenho um computador, eu tenho um microfone que está conectado à interface, que estou falando com vocês agora, né? E aqui também eu organizo e tenho internet, tenho sinal de internet. Então, esse equipamento é necessário para que o regente possa organizar o trabalho dele, o trabalho com o grupo online, tá? Então, é uma sala silenciosa, né? Iluminada, computador, a interface, instrumento, fones e o microfone, tá? Então, esse é o equipamento que o regente precisa ter. Os cantores também precisam ter computador, precisam ter conexão com a internet, precisam estar num local onde seja possível escutar, né, as orientações do regente.
né? E precisam também ter essas condições, o sinal com a internet, para poder fazer o trabalho de onde eles estão, certo? A nossa sala de videoconferência é o Zoom, né? Que é um software que está sendo usado aí no Brasil. Existem outros softwares também, que é, por exemplo, o Jamulus, que é um software que permite que os cantores cantem ao mesmo tempo, tá? Não tem essa questão da latência tão grande como tem no Zoom, porque no Zoom é impossível. Se você coloca 2 ou 3 pessoas cantando juntas, o Zoom corta. Nós não conseguimos escutar por causa da latência. Então, o Zoom, na verdade, é uma ferramenta que funciona muito o quê? Para o encontro das pessoas, para a socialização do coro, né? Para as instruções que o regente vai dar para os cantores e para que você possa escutar individualmente os cantores ou propor atividades diferentes. Por exemplo, ontem nós fizemos uma atividade aqui no nosso coro online, né? Nós recebemos o professor Ed Marques e nós fizemos um trabalho de corpo e voz que nós iremos utilizar na gravação do vídeo final. Então, o Zoom proporciona muitas coisas interessantes, né? Mas tem a questão da latência que, na verdade, impede as pessoas de cantarem juntos. Eu tenho um amigo nos Estados Unidos que está usando também um aplicativo que se chama Jack Trip Studio, tá? E esse Jack Trip Studio, ele também favorece a questão do ensaio das pessoas cantarem juntas, mas é um software caro, tá? É muito caro e para a nossa realidade ainda não é viável, tá bom? Mas existe, só para vocês saberem, né? Eu sei que muitas pessoas sabem, mas eu acho que é importante falar. Então, o regente vai ter que ter uma assinatura no Zoom, se ele não tem uma parceria com uma associação ou com uma instituição que tem esse equipamento, né? Porque às vezes você está aí numa comunidade que já tem um Zoom profissional, e aí você pode reunir esses cantores dentro do Zoom. Quanto que é uma assinatura do Zoom, né? Um Zoom profissional, a assinatura dele está em torno de R$80 mensais. E aí você pode colocar até 100 participantes dentro dessa sala, tá bom? Se for um Zoom corporativo, acho que essa assinatura vai para uns R$110, e aí você tem até 300 participantes, sem limite de duração dessa reunião, tá? E o Zoom empresarial, a capacidade é maior ainda. O que o regente vai fazer, né? Então, ele vai ter acesso ao Zoom, ele vai escolher o que ele vai querer fazer, ele vai criar uma identidade no Zoom, que a gente chama de link, né? O ID do Zoom. Ele vai coletar e criar uma lista de e-mail dos cantores do grupo, para poder, né, enviar o link dos ensaios, das reuniões. Ele vai enviar o e-mail para os cantores, né, com essa identidade, que é o número da sala, que dá acesso aos cantores para eles entrarem no Zoom. Ele vai abrir a sala com antecedência para poder receber as pessoas, né? Tudo isso vai acontecer na preparação do ensaio, né? Ele vai separar materiais que serão utilizados no ensaio, músicas, textos, partituras, vídeos, fotos, né? Eu estou utilizando também o Google Classroom, o Google Sala de Aula, para colocar os materiais e organizar esses materiais para que os cantores tenham autonomia, tá bem? E acessem esses materiais no momento que eles acharem interessante, tá? Geralmente eles acessam, porque a gente tem ali um controle dentro do Google Class de quem acessou, de quem baixou, quem mandou material, atividades. Você tem possibilidade de colocar atividades para os cantores retornarem. Eles podem te mandar vídeos pelo Google Sala de Aula. Então, é uma ferramenta também muito interessante, né? Dentro do trabalho do coro online, que ajuda bastante, tá? Então, isso também traz uma questão que no coro presencial era um pouco mais voltada para o regente, né? Nós ficávamos mais responsáveis por essas questões todas, né? E agora, no ensaio online, o cantor, ele tem uma certa autonomia para desenvolver o trabalho dele. Ele precisa ser responsável, né? De entrar, ele tem que baixar o material. Se você preparar uma guia,
né, para ele ouvir, provavelmente, né, porque nós estamos trabalhando com playback, a não ser que seja um coro que realmente já tenha a habilidade para cantar sem o acompanhamento de instrumento harmônico. Você pode deixar os playbacks lá no Google Class, né, os acompanhamentos para que as pessoas possam acompanhar. Então, tudo isso vai gerar também o quê? Uma ação do cantor. Ele tem que entrar, ele tem que baixar o playback no celular dele para poder escutar o playback durante a semana e desenvolver essas atividades, certo? Bom, aí o que a gente vai fazer? Ele vai definir também quais atividades ele vai fazer presencialmente com o grupo no Google e quais atividades ele vai gravar. Então, por exemplo, hoje nós temos um recurso, né, no próprio celular, você pode gravar um vídeo. Faz de conta que você precisa preparar um exercício aí para o seu coro, né, fazer um exercício de preparação vocal. Você já conhece os cantores, você já ouviu esses cantores, né? Então, eu acho importante que você possa preparar um vídeo, de repente, né? Você prepara um vídeo e deixa lá um vídeo para que os cantores possam fazer na casa deles, também contando com a autonomia, com a responsabilidade de cada cantor, né? Então, tudo isso faz parte de um trabalho, de uma dinâmica nova de trabalho que nós estamos utilizando nesse momento, certo? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é que na questão também do coro online, para você abrir as inscrições para o coro online, né, você pode divulgar esse trabalho, né, nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, e você também pode criar, fazer um link para inscrição desses cantores, sabe? Nós, quando fizemos o coro online aqui, nós abrimos um link de inscrição, as pessoas entravam lá, faziam inscrição. E nesse processo, depois que elas fizeram a inscrição, eu entrei em contato, nós fizemos uma reunião no Zoom, uma primeira reunião, porque nós tínhamos os e-mails, mandamos um e-mail comunicando que dia que seria essa nossa primeira reunião no Zoom, e nessa primeira reunião, eu pedi para que os cantores me enviassem um vídeo bem curtinho, sabe? Cantando alguma música que eles gostassem muito. Então foi uma forma que eu encontrei de conhecer os cantores, de conhecer a voz das pessoas que iam fazer parte desse grupo que nunca tinha se encontrado antes, que nunca tinha tido a experiência de cantar junto e que eu descobri depois que muitos deles nunca haviam participado de um coro. E que foi uma primeira experiência, está sendo uma primeira experiência para muitos deles. Olha que interessante, né? Então, eu acho importante falar isso porque é uma forma da gente, né, montar o coro, organizar as pessoas juntas, né? Então você definiu isso, definiu as atividades que vão ser presenciais e as que não serão presenciais, que nós chamamos de atividades síncronas e assíncronas, né? Aí você vai programar, preparar, desenvolver o repertório, tendo em vista os cantores, né? Tendo em vista a questão dos cantores. Nós fizemos isso também aqui, e eu fiz esse trabalho, essa primeira experiência, que também está sendo nova para mim, junto com o arranjador César Elbert, né? O César, nós fomos construindo juntos o arranjo. Nós estamos fazendo uma canção brasileira, que é Encontros e Despedidas, do Milton Nascimento, e nós fizemos dentro desse arranjo uma fusão com uma canção muito conhecida aqui na Irlanda, e quando ficar pronto nós vamos mostrar esse vídeo para vocês. Nós já estamos ainda para o final desse processo, mas nós tivemos que mudar. O César escreveu um primeiro arranjo, e aí nós percebemos que as vozes estavam muito agudas, sabe? Para o grupo. Porque, como eu disse para vocês, muitas pessoas nunca tinham tido a oportunidade de cantar em coro. E esse grupo é um grupo que nunca existiu. É um coro do zero mesmo. Né? As pessoas estão se encontrando agora. E não era um grupo que já havia cantado junto, ou que já estava cantando junto e que teve continuidade pela internet. É um grupo totalmente novo. Né? Então nós acabamos tendo tivemos esse cuidado e mudamos o arranjo em função do conforto dos cantores, para que as pessoas se sintam bem cantando e fiquem à vontade para participar do trabalho, né? Fiquem à vontade para cantar, ok? E nesse processo todo, né? O que eu faço? Eu não rejo o coro, eu lidero esse grupo. Né? Eu conduzo a autonomia dos cantores,
né? E quando a gente fala em autonomia, a gente está falando sobre a qualidade de ter independência, né? Liberdade para tomar decisões, autossuficiência. Então, o meu papel é instruir, colaborar e acompanhar os cantores nos ensaios, na gravação dos áudios, dos vídeos, né, na preparação da voz dos cantores. Eu organizo exercícios para ajudar os cantores, né, a trabalhar com a respiração, a acionar, né, acessar a voz de canto. Então essa é a minha função, certo? Eu não tenho mais aquela a mesma abordagem que eu tinha no coro presencial, né? Inclusive com a questão gestual. Eu não rejo esse grupo. Eu não rejo os ensaios, né? Nós temos um playback, eu oriento musicalmente, olha, essa frase aqui, nós vamos começar aqui, a gente não vai respirar até esse ponto, veja, olha, que nós temos uma articulação que é desligada, olha, aqui a gente vai fazer um ligado, olha, essa consoante é importante, ela precisa ser mais pronunciada. Então, tudo isso é uma condução, mas não é uma condução gestual. Então, eu estou conduzindo o coro, regendo o coro de uma outra forma, tá? Por isso que eu acho muito importante que a gente tenha essa consciência, que nós temos que conduzir a autonomia dos cantores, enquanto a gente está falando do coro online, tá bom? E mais uma vez, eu queria saber se vocês que estão assistindo estão tendo essa experiência e sentem o mesmo que eu estou sentindo. Tá? Deixem aí nos comentários para a gente poder conversar sobre isso depois. Se surgir alguma dúvida também pode perguntar, ok? Vou continuar aqui. Bom, depois disso nós vamos coletar os áudios, né? E o vídeo final, fazer parcerias nesse momento, né? Por quê? Eu não tenho ainda, estou aprendendo, estou estudando, né, essa questão toda de áudio e vídeo, né, nós temos o Maurício aqui, por exemplo, hoje, o Maurício Melo nos ajudando a fazer essa live, né, o Maurício está cuidando de toda essa parte, por exemplo, do áudio, né, da imagem. A mesma coisa acontece com a gente na hora da gente poder programar o coro. Se você não tem essa habilidade ainda para mexer no editor de áudio, no editor de vídeo, busca alguém que te ajude a fazer isso. Tem muitos profissionais, né, na área de produção musical, pessoas que têm essa habilidade, têm esse conhecimento, que podem te ajudar a produzir. Então, você vai recolher o material, né, dos cantores, os cantores vão gravar esse material final, né, a música final, ou a voz deles no final, de cada um, no celular. Geralmente o celular é colocado numa posição horizontal, né, geralmente não é na posição horizontal, o cantor vai colocar um fone, vai plugar, vai para ouvir a guia, né, que ele tem, uma guia que ele está acompanhando, e daí ele grava o vídeo cantando e vai pegar esse vídeo com esse áudio e vai mandar para o regente, certo? Para o regente poder editar o vídeo da forma que ele achar melhor. Então, se você não tem essa competência, né, procure alguém que tenha, mas eu vou te dizer uma coisa importante. Nós precisamos pensar sobre isso, tá? Teve uma live que eu conversei com o Dr. Eduardo Lakshevitz, as lives do Coro do Zero, é uma série de lives que eu faço, lives educativas, que estão lá no canal Coro do Zero no YouTube. Vocês estão convidados a acessar o canal Coro do Zero no YouTube, tá? Tem uma série de lives, professor Eduardo Nóbrega também já falou com a gente, já conversamos sobre assuntos diversos relacionados ao canto coral. E essa é também uma das competências que serão necessárias para nós, regentes de coros, sabe? Ter habilidade com a tecnologia, ter um conhecimento de áudio, de vídeo. Por quê? Mas, Sibeli, eu posso fazer parceria com alguém que saiba. Sim, mas você vai saber pedir o que você quer? Se você não tiver um conhecimento prévio, se você não tiver uma informação, será que você vai conseguir pedir para a pessoa que está te ajudando o que realmente você quer que seja feito? Né? Então, nós precisamos pensar sobre isso é importante, tá bom? Eu não estou dizendo que é uma obrigação, mas eu acho que é uma coisa que nós temos que observar, ok? Importante que a gente pense na tecnologia como um recurso para o regente de coro do século XXI, ok? Bom, muito bem, falei então dessas ferramentas do Google, né? E quero falar aqui com vocês agora, eu vou pedir para o Maurício abrir a página seguinte, que é do ensaio online, Maurício, por favor. Isso, perfeito, as ferramentas digitais. Muito obrigada, Maurício. Pode subir um pouquinho,
Ótimo. Então, essas ferramentas aí, olha, eu coloquei, já falei do Zoom. O MuseScore também é um software profissional, né, que permite você criar partituras, tocar, né? É uma coisa que você pode utilizar no seu ensaio. Falei do Google Sala de Aula. E aí tem até um link, olha, se você não sabe, Sibeli, eu não sei como acessar o Google Sala de Aula. Esse link aí, olha, como usar o Google Sala de Aula, você clica nele e vai te dar, vai te abrir numa página na internet que explica direitinho como é que você utiliza essa ferramenta, tá bom? Então, se você não sabe, é só buscar, que todo mundo é capaz de aprender, né? Isso nos ajuda bastante para quem quer fazer, claro, um trabalho de coro pela internet, ok? O WhatsApp é interessante em que sentido? De você ter a comunidade mais reunida. No WhatsApp, às vezes você também pode colocar um vídeo de um coral que você gosta, você pode mandar um link sobre algum assunto que você viu na internet que é importante, pode ser feito reuniões, né? Então eu acho, você pode trocar materiais, de repente, de uma vivência, sabe? Então eu acho que o WhatsApp é válido, mas a gente tem que ter cautela no uso do WhatsApp, tá bom? E realmente as pessoas têm que estar conscientes de que o uso do WhatsApp é em prol do grupo, né? Em prol da música que está sendo feita e do objetivo que é a cantoria, ok? Canal do YouTube, Maurício, se você puder baixar um pouquinho, tá bom? Canal do YouTube subindo isso, muito obrigada, tá? No canal do YouTube, alguns regentes, eu, por exemplo, utilizo, tá? Eu gravo vídeo, por exemplo, de preparação vocal, coloco lá no canal do YouTube, e desse canal eu subo pro Google Class, tá bom? Subo o link do canal para o Google Class, o Google Sala de Aula, então os alunos os cantores, têm como acessar ali o material que está no YouTube, tá? Então é muito útil. A câmera do celular, como eu falei, né, que vai ser útil na gravação dos vídeos, dos áudios, das instruções, né, que a gente vai enviar para os cantores. Grupo no Telegram, eu não tenho. Alguns regentes eu sei que estão fazendo, tá? Porque tem, às vezes, muitos cantores cantando juntos ao mesmo, né, no grupo, então tem pessoas que preferem o grupo do Telegram ou por algum motivo, tá? O e-transfer também, um pouquinho mais, Maurício, se você puder subir um pouquinho mais, fazendo um favor, aí. O e-transfer, ele é importante para você enviar o material de vídeo e de áudio por e-mail, né? E aí você tem também link para o download do e-transfer. Se você não tem, você pode fazer o download aí no seu computador e utilizar para envio de material, tá? O Reaper, que é um software utilizado para edição e mixagem de áudio. Aí também é um software gratuito, pessoal. Então, não é assim, tem que ter uma instrução para mexer no Reaper, tá? Não é uma coisa que eu, pelo menos, não aprendi sozinha. Eu estou aprendendo, estou tendo aulas para poder manejar o Reaper. Mas ele é muito interessante porque no Reaper você pode gravar um piano, por exemplo, né? Você pode fazer uma guia de piano, você grava a sua voz, você pode cantar 2 vozes em faixas separadas, você pode pedir para alguém gravar uma outra voz para você, se você quiser, ou gravar mais vozes, tá? Você tem como editar, fazer a edição desse material de áudio e apresentando desafios para o coro, né? Por exemplo, você grava lá uma primeira guia para sopranos, né? Da música, do que você quer fazer. Aí, no segundo momento, você grava a guia de contraltos e você vai falar para os sopranos, olha, quem já aprendeu a guia de soprano, pode então escutar a guia de contralto enquanto canta a guia de soprano, né? É uma forma de você proporcionar uma experiência musical também para esses cantores que estão lá na casa deles sozinhos, fazendo o trabalho. Pelo menos é o que está acontecendo com a gente aqui, tá? Então, é um desafio, é uma nova maneira de você, por exemplo, fixar, né, a linha do cantor entender essa linha melódica que ele está cantando, e ele vai ter um desafio que é cantar com uma outra voz. Então o Reaper nos ajuda nesse sentido. Você tem autonomia, de novo eu estou falando da palavra autonomia aqui, né? A qualidade de ter independência para poder fazer o seu trabalho e lançar esses desafios da maneira que você achar que é interessante para o grupo, sempre lembrando que é importante, da mesma forma do coro presencial, que esses desafios sejam transponíveis. Se a gente coloca desafios muito difíceis, né,
as pessoas podem se sentir desanimadas, desmotivadas a participar do trabalho, ok? Continuando e finalizando essa parte, nós temos aí o Oliver, que é um editor de vídeo, tá bom? E também tem outras propostas aí, numa live que eu assisti lá no canal da Unirio, que também está apresentando outras ferramentas digitais para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre essas outras ferramentas, ok? Importante também, o regente, o líder, precisa organizar as condições do seu trabalho online, ok? Porque nós sobrevivemos dessa atividade. Então, nós precisamos chegar, quando você chega num grupo, né, ou uma comunidade, você vai propor um coro online, você precisa estabelecer, né, como vai ser feito o seu trabalho, quantos dias você vai estar disposto a trabalhar com o coro, você vai ter disposição, quanto tempo, quantas horas, né, qual vai ser o valor do seu trabalho, quanto você vai cobrar para fazer esse trabalho, certo? As pessoas vão pagar por ele, né? Você está oferecendo esse trabalho para uma instituição? Você está oferecendo esse trabalho para uma empresa? Você está oferecendo esse trabalho para uma igreja, para uma comunidade? De que forma esse trabalho vai suprir também a sua necessidade como profissional, certo? Então aí inclui o tempo, o dia, as horas de trabalho, né? A gravação das guias, certo? O envio das instruções, tudo que você tem que fazer, né? Depois você vai ter que recolher esses vídeos, trabalhar na edição dos vídeos, do áudio, certo? Ou vai ter parceria com alguém, mas todo esse projeto, quanto tempo vai durar seu projeto, né? Por exemplo, esse projeto que eu estou fazendo aqui, ele tem a duração de 5 meses, para que nós façamos tudo. A gente começou o coro do zero, né? Não existia esse grupo, nós iniciamos esse grupo pela internet. Nós temos ativamente 30 cantores participando, tá? Desse trabalho. E agora nós estamos caminhando já para o final. É um projeto que tem começo, meio e fim, tá bem? Mas pode ser que o seu coro seja diferente do meu. Pode ser que o seu coro seja um coro que vai durar mais tempo, né? Vai depender muito da realidade de cada um, da proposta que cada um tem para fazer, ok? Muito bem, então falamos aí todas essas questões, né? Inclusive do trabalho do regente. E aí eu vou entrar em outras questões também importantes para o ensaio coral. Mas antes disso, eu quero falar numa coisa importante que poucas pessoas falam, né? Nós montamos o coro, fizemos o trabalho, né? No caso, nesse momento, estamos aí fazendo o trabalho online, né? Quem está fazendo, eu sei que tem coros que não estão fazendo o trabalho online porque não se identificaram com essa proposta, não se adaptaram ainda a essa realidade, né? Eu vejo que isso pode ser uma realidade que pode casar com a realidade presencial, né? Futuramente. Não sei, nós não temos essas respostas, mas são coisas que ficam passando pela minha cabeça, né? Que a gente chama de realidade híbrida, não é? Quando a gente casa a realidade presencial com a realidade virtual. E essa história do virtual é uma coisa muito interessante, né? Por quê? Porque nós convivemos com o virtual, eu vejo, né, essa questão do virtual desde a concepção ali, né? Do ser humano, vamos até falar de antes, né, da formação, quando teve a concepção do planeta, enfim. Porque nós temos uma matéria física e nós temos uma matéria que não é física, né? Por exemplo, a gente tem um corpo e nós temos valores, né? Honestidade, bondade, respeito. Nós podemos considerar esses valores, questões da filosofia, inclusive, fala sobre isso. Estou falando aqui de uma maneira muito rápida, tá? Mas são questões virtuais, né? O som também não é uma matéria que a gente, né, palpável, que a gente pode, tangível, né? Então, a gente já convive com essa questão do virtual na arte. E por que não conviver com a questão virtual na tecnologia? Será que nós estamos... Também vou deixar essa questão aí para vocês. Vocês acham que nós estamos resistindo muito à questão da tecnologia, né?
Vocês acham que nós podemos ter uma realidade presencial e virtual ao mesmo tempo? Nós estamos vendo aí um crescimento exponencial das atividades de EAD no Brasil, né? E parece que teve um crescimento aí de 400% em 5 meses, o que levaria, acho que 5 anos no ritmo antes da pandemia para acontecer. Então, acho que são questões que eu estou levantando aqui, tá, gente? Não tenho nada fechado. São questões que nós podemos pensar, tá bom? Também não tem resposta para isso. Estou jogando para nós pensarmos, refletirmos sobre isso, tá? E aí uma outra coisa que eu acho importante, né? Falando ainda dessa questão do coro, que é a distribuição do vídeo. Tá, nós gravamos o vídeo, fizemos todo esse trabalho aí que a gente falou agora, né, do coro online. Como é que nós vamos distribuir esse material? Né? Como é que ele vai ser distribuído? Vai ser feito você vai colocar esse vídeo no YouTube, né? Então, vai ter um patrocínio para isso? Não vai ter? Vai ter... em que espaço esse vídeo vai ficar? Como é que você pode fazer a distribuição desse material para que as pessoas também possam assistir esse trabalho, né? Outra coisa que eu acho importante falar aqui é que é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Quando a gente assiste um concerto presencial, eu sei que vocês também já devem ter escutado isso aí em outras palestras, né, em outras reflexões, tá? Nós entrávamos no teatro, né, estamos ali sentadinho ou na comunidade, né, enfim, no palco a gente vai, caminha, né, presencialmente vai, senta para assistir uma apresentação, né, e aí você tem ali um tempo que você está ali sentado, assistindo o coro. Às vezes o coro não faz todas aquelas coisas que você gosta, mas você está ali presente. Será que é assim que a gente vai ver os vídeos? Será que é assim que a gente vai assistir o coro? Pelo canal, pela internet, pelo celular? Ó, tô aqui com o meu celular, né? Faz de conta que eu tenho um coro aqui cantando. Eu tô assistindo. Se esse vídeo não chamar minha atenção, será que eu não vou girar o meu dedo aqui e passar o vídeo rapidinho? Né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa pensar também na questão da imagem do que a gente vai fazer, do que a gente vai oferecer. Isso para mim é um grande desafio, tá? Para mim é muito difícil ainda, eu não tenho essa experiência, estou aprendendo a fazer isso agora e estou atrás de pessoas que me ajudam a fazer isso o tempo todo, porque eu acho muito difícil, tá bom? Escrevam aí também, vocês acham fácil essa questão, né, de preparar o vídeo para o coro? Vocês acham que é uma coisa fácil de fazer? Tá? Muito bem. Então, falando sobre tudo isso, eu vou falar, levantando essas reflexões, eu vou terminar aqui de mostrar um pouquinho essa questão do coro do zero, né, que nós estamos falando, agora entrando no site, na questão da respiração, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, Maurício, a tela, tá? Para falar um pouquinho, mostrar para vocês também a questão da respiração, tá? Vamos lá, olha. Quando a gente fala em respiração, fala, Sibeli, a respiração no coro presencial. Sim, mas no coro, no trabalho virtual, a respiração também é importante, tá? Por quê? Porque nós vamos gravar, nós vamos cantar. Então, quando você faz um trabalho de respiração com os cantores, né, que vai promover a conexão da mente com a música que está sendo feita, que vai trazer, né, esse cantor para a atividade musical que ele vai começar, eu considero isso muito importante. Eu acho que a questão da respiração é uma questão que não muda em nenhuma realidade do coro, seja ela presencial ou seja ela virtual, tá? Você pode sim fazer um trabalho de respiração, conscientizar os cantores, né, a respirar da forma correta para cantar e também para que eles tenham condição de fazer uma música mais bonita, tá bom? Então quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais, em ver algumas possibilidades de exercício de respiração, podem acessar o site, eu vou passar rapidamente por essa página, tá bem? Então, vou fechar aqui. E vou agora entrar em outra questão, tá? Que é a questão da saúde vocal. Temos aqui também, ó,
na página do site, o tema saúde vocal. É importante a saúde vocal? É importante que você oriente os cantores, tanto na realidade presencial quanto na virtual? Sim, é importante. Muitas pessoas não têm essa noção de saúde vocal, né? Aqui no website, eu disponibilizo uma tabela que foi feita, né, pelas fonoaudiólogas Amara Belal, a Cláudia e Vieira, que trabalham juntos nesse processo de trabalho de voz cantada, de saúde do cantor, tá bom? Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar lá no website e fazer o download da sua casa, no seu computador, dessas recomendações. Você pode compartilhar com seus cantores, né? Para que as pessoas também tenham essa noção, né? De trabalhar a saúde vocal. Porque, na verdade, o nosso objetivo é poder proporcionar uma experiência musical para os cantores, e para isso, a voz precisa estar em condições, né? O regente precisa observar isso e orientar os cantores nesse sentido também, tá bem? Muito bem. Então, passamos pela questão também da saúde vocal. E agora vamos falar um pouquinho sobre a motivação. Não, perdão, uso do tempo. Já falei também, né? Mas vou falar aqui um pouquinho. Olha, mostrar para vocês. A questão do uso do tempo é uma coisa que eu sempre falava também no coro presencial, né, gente? Quando a gente determina um horário para começar a atividade, é muito importante que o regente esteja nesse horário e respeite o tempo dos cantores, né? O tempo que as pessoas estão disponibilizando para estar ali. No coro online é a mesma coisa, tá bom? Nós que trabalhamos como, né, regentes de coros, a gente precisa ter isso sempre em mente, esse respeito com as pessoas e chegar, né, um pouquinho antes, abrir a sala virtual também, né, e respeitar o horário. Então, vamos começar às 7, terminar às 8? Então, começar às 7, terminar às 8. Se houver alguma flexibilização, comunique os cantores, né, isso é importante, tá bem? Outra coisa que eu considero importante é respeitar o horário para quem está presente também, tá? E acontece da mesma forma no ensaio online. Às vezes as pessoas chegam primeiro, então, como eu espero aí uns 2, 3 minutinhos, o pessoal conversa um pouquinho ali no Zoom, e daí eu começo o ensaio, tá? Respeitando as pessoas que chegaram no horário correto. Certo? Quem chega depois vai chegando e vai fazendo, mas geralmente, né, os cantores chegam no horário que foi pré-estabelecido, tá? Aqui também, olha, tem uma proposta, uma tabela que fala sobre o uso do tempo, né? Que eu acho também que pode ser usada no coro online, dependendo do ensaio que você vai fazer. Você pode adaptar essa tabela, né, para o seu trabalho. E aí, claro que se você estiver no Zoom, os cantores vão ter que mutar o microfone. Você pode propor uma atividade e pedir que os cantores gravem e te mandem depois pelo Google Class. É uma forma de manter as pessoas também conectadas e pensando naquilo que foi falado durante o ensaio. Então, existem várias possibilidades, tá? Eu tô até pensando em organizar um curso, um mini curso para falar sobre isso, tá bom? Sobre essas experiências que eu tô tendo aqui que estão tendo resultado legal, tá? Muito bem. Então saímos da questão vou abrir aqui a outra página do uso do tempo e falar um pouquinho também sobre a motivação. Olha, a motivação é um desafio para mim, agora eu estou falando, tá, da minha experiência, no coro online, tá bom? Já era no coro presencial, né? Mas eu acho que no coro presencial, quando você está com o grupo, você percebe, né, o movimento das pessoas, tanto individualmente quanto coletivamente. E no coro online, nós não temos essa percepção, né? Nós temos, assim, algumas percepções individuais, e eu consigo também acompanhar um pouquinho ali no grupo do WhatsApp, porque é um grupo mais descontraído, então as pessoas às vezes acabam falando um pouquinho mais. Mas eu vejo, gente, que a motivação é sempre um desafio para o regente, né? Então, cada regente precisa encontrar uma forma de poder integrar as pessoas, sabe? Porque eu ainda vejo que a grande questão das pessoas é cantar junto. As pessoas querem cantar juntas,
né? E a gente tem que ter, assim, um cuidado, né? E ao mesmo tempo não impor muitos limites, porque às vezes a gente acaba impondo limites que são limitações nossas, né? Que acabam desmotivando os cantores. Então eu acho importante que a gente observe e que lance atividades. Por exemplo, outro dia nós fizemos uma reunião de Páscoa no coro, que não tinha nada a ver com ensaio. Nós fizemos um sarau artístico. Então teve um que leu uma poesia, teve outro que cantou, outro tocou um instrumento, o outro dançou, né? Então são atividades diferentes que podem ser também inseridas nesse contexto aí do coro virtual, tá? Mas a motivação é sempre um grande desafio para o regente, né, que está aí na frente de um grupo de pessoas, seja desenvolvendo trabalho presencial ou trabalho online, que eu acho que a gente precisa pensar, né, e perceber, sentir isso no grupo. E aqui no website eu também falo da questão da liderança, né, que é traduzida em bases. Então, quem tiver interesse pode acessar o website e dar uma olhadinha nisso. E terminando aqui a nossa a palestra de hoje, eu vou caminhando para o final, eu vou falar sobre a preparação vocal, tá bom? Também compartilhando aqui a minha experiência, tá? O que acontece? Olha, aqui no website Coro do Zero, eu falo um pouquinho da importância da preparação vocal, né? Muitas pessoas às vezes pensam que a gente preparar a voz é só cantar alguma coisa e tá tudo certo. Não é assim, né? O exercício de preparação vocal, de aquecimento vocal, ele tem que ter um objetivo, tá? Ele tem que servir para alguma coisa. Então, ele pode sim sanar questões, resolver questões que estão relacionadas a dificuldades, né, do coro. Por exemplo, eu tô lá com um grupo de cantoras que tá cantando com muito ar. Tem muito ar na voz, não tem adução das pregas vocais. Então, você pode oferecer exercícios, identificando esse problema, que vão ajudar aí na questão, né, a resolver esse problema. Esse problema da voz, né? Pode ser também um exercício que vai ser preparado para sanar ou resolver uma questão técnica musical do repertório, tá? Às vezes tem um salto lá na música que o pessoal tá cantando que ficou espremidinho na voz. Então, um exercício bem organizado, bem direcionado, ele pode ajudar o regente, mesmo no coro online, a ajudar os cantores a resolver esses problemas, tá bom? Novamente, tem que ter um olhar atento do regente para poder entender o que é que ele vai preparar no grupo, né? O que ele vai ajudar, o que ele vai colaborar nessa questão da voz dos cantores, tá? Então, isso é muito importante. Aqui tem um texto grande sobre a preparação vocal, tá bom? Eu explico, né, essa questão da preparação, das prioridades, né? Se você está trabalhando com a questão da sonoridade do grupo, se você está trabalhando dicção, se articulação. Então, tem exercícios que nos ajudam com essas coisas todas. Outra coisa importante é a questão do corpo, né? A tensão, às vezes o cantor tem tensão em lugares errados, né? Ou ele tá com uma dor que reflete lá no trato vocal, e isso vai acabar atrapalhando a emissão de som dele. Então, são cuidados, são questões que a gente tem que observar e que a gente pode colaborar, sim, tanto no coro presencial quanto no coro online, ok? Aí eu falo sobre registros de voz, para quê, né, que a gente tem que pensar, quais são os objetivos, né, que a gente está usando esses exercícios. E aqui também, olha, tem vários exercícios de preparação vocal. Eu vou pedir agora, já no finalzinho dessa palestra, para o Maurício abrir um desses exercícios. E antes disso, eu queria só também mostrar para vocês que aqui na página de preparação vocal tem outro PDF que vocês podem baixar aí na casa de vocês, tá? É uma página com exercícios, 2 páginas com exercícios de preparação vocal, tá bom? Todos esses exercícios que estão aqui na partitura estão exemplificados nos vídeos, tá? Então eu explico nos vídeos que estão lá no canal do Coro do Zero no YouTube, tá bom? Que você também pode acessar pelo website, mas se você acessa o canal, você nos ajuda a construir um canal melhor. E você pode acessar esses vídeos, ver como é que se faz, como é que a gente canta, são sugestões, vocês não precisam fazer da mesma forma, tá? Mas você tem ali
o para quê, para que servem esses exercícios, tá bom? Tem exercício para ressonância, tem exercício que vai trabalhar o espaço, tem exercício que vai trabalhar a projeção do som, movimento da voz, né, em sentido, levando o som para frente, som ligado, som, articulação, né, dicção. Então, cada exercício tem uma função, tá? Se interessar se vocês acharem interessante, pode entrar no website, fazer um download gratuitamente aí no seu computador, compartilhar com o coro, usar, criar em cima desses exercícios, né? Que isso também é muito legal. Então, eu vou pedir agora para o Maurício exemplificar, né? Tem um vídeo aí que vai nos mostrar um pouquinho dessa proposta, tá bom? Olá, regentes! Eu sou Cibele Sabione e esse exercício nos ajudará a organizar a ressonância e a projeção. Antes de iniciar o exercício, é importante que a gente possa organizar com os cantores o ponto de ressonância que fica na base do nariz, como vimos no vídeo anterior. Após a organização deste ponto, nós podemos iniciar o exercício com boca chiusa, com M, né? Dentes afastados e lábios unidos, e depois o N, onde a ponta da língua está atrás dos dentes superiores. Então, podemos realizar a frase tanto com boca chiusa como com o N. É importante observar que nesse exercício nós poderemos utilizar um gesto ascendente como um gesto musical. Esse gesto irá nos ajudar a organizar a energia e a afinação da nota grave no final da frase. Ok? Então vamos lá, vamos assistir agora a realização deste exercício com o coro. Obrigada, Maurício. Acesse o nosso site. Então, também vocês viram, né, que isso foi gravado algum tempo atrás. Eu trabalhava no Conservatório de Tatuí, uma instituição onde eu atuei por 13 anos. E são propostas, tá? O que acontece, por exemplo, né? A gente tem muitas realidades diferentes, tá bom? Não sei se tem perguntas aí, Maurício, que a gente possa conversar um pouquinho, se o professor Eduardo Nóbrega vai vir aqui para a gente poder conversar um pouquinho, como é que nós vamos fazer. Mas era isso que eu tinha para apresentar hoje aqui na palestra sobre Coro do Zero, tá bom? Ok. Então, assim, a gente agradece de coração a sua participação, que ainda não concluímos. E, a partir desse momento, a gente vai ver, tem algumas pessoas que fizeram alguns questionamentos, algumas perguntas que vão ser colocadas para você respondê-las, né? Antes, eu gostaria de falar que nós vamos distribuir certificado, tá? Então, basta você entrar na aprecoros.org, aprecoros.org, deve sair aí já na tela depois. Tá aí, www.aprecoros.org. Você acessa lá e preenche um formuláriozinho, né? Com seu nome, principalmente com o nome e com o e-mail, nome completo e e-mail. E aí, nós vamos te enviar, né? Vamos preencher o certificado, eu vou mandar para a Cibele vai assinar, eu vou assinar, e depois a gente envia para você. Outra coisa importante também que a gente gostaria de falar é outra questão da associação, né? A gente precisa ter uma associação forte, né? Apesar da gente já ter uma ponta lá na Irlanda agora, tá? Uma filial na Irlanda, mas a gente precisa nos fortalecermos aqui na nossa Paraíba. E no Brasil, as pessoas que quiserem participar.
Então, assim, para você se associar, basta você entrar na aprec.org, lá vai ter um formulário para vocês preencherem, tá? E com todas as informações que vocês precisam para associar a nossa associação, para fazer parte da associação. Por exemplo, Cibele já faz parte da nossa associação. Não precisa ser paraibano, nem precisa ser da Paraíba para se associar à PREC. Nós vamos disponibilizar vários serviços. Por exemplo, banco de partituras. Né? Nós vamos fortalecer os nossos bancos de partituras, muitas com partituras inéditas, muitas com partituras da nossa região, da região Nordeste, Norte, principalmente. Essas partituras vão ser disponibilizadas para o associado, né? A gente não vai cobrar nada. As palestras, os cursos que mais para frente, quando a gente já tiver estruturados, né? As pessoas que forem participar vai ter um super desconto, vai ter 50% de desconto se for associado, né? E claro que a gente não vai cobrar, é uma questão somente para manter a live de uma qualidade profissional, que é isso que a gente está fazendo agora. Queria agradecer a Maurício pelo seu empenho, pela sua dedicação e mantendo essa live num patamar profissional como ela está sendo mantida. Tá, Maurício? Muito obrigado. Então, a gente pede muito, principalmente aos regentes daqui da Paraíba, aos regentes católicos, aos regentes evangélicos, que se associem à nossa PREC, né? Então, basta entrar no site www.preccoros.org e, a partir daí, abrir o link e você vai ver lá como se associar. Tá certo? Então, nesse momento agora, pedir para Maurício para ir elencando algumas perguntas que foram feitas, né? A gente sabe que a gente está entrando agora no mercado. Se tem aquela coisa de entrar no mercado, a gente vai devagarzinho. Quero agradecer também a Cibele, porque é de livre e espontânea vontade que ela está fazendo. É sério, ela não está cobrando nada para fazer, como também Eduardo Dias de Carvalho, como também o nosso amigo Vladimir, como também o nosso maestro de São Paulo. Ele não está cobrando nenhum cachê, e esse não é o nosso objetivo mais para frente, mas a gente sabe que a gente está no início, a gente precisa do apoio, e essas pessoas estão dando esse apoio para a gente, porque se é difícil ter uma associação, imagina uma associação no Nordeste, entende? Uma das coisas dificilmente não acontecem. Não que a gente não queira, a gente realmente faz um trabalho maravilhoso aqui na Paraíba e no Nordeste, se você for observar. Mas as coisas acontecem no Sul e Sudeste porque é assim. As apresentações, tudo acontece, tá entendendo? Então, eu acho que essa assim, é a primeira live de uma associação nordestina para todo mundo, né? E essa é a primeira associação que tem uma filial na Irlanda, nem a Braco tem. Nem a Braco tem. Eduardo. Então, eu peço, olha, Cristiane Berg, tá lendo aí? Estou vendo, sim. Bom, a Cristiane está perguntando, né, Eduardo? Do canto coral. Olha, Cristiane, eu também, a gente chama de coro virtual, né? Mas, qual que é a diferença? Sibeli, deixa eu dar uma lidinha, porque possa ser que tenha gente no celular. Alguns dizem que essas experiências musicais sobre as quais você está falando não podem ser consideradas verdadeiramente canto coral. Como você reagiria a essa objeção? Olha, Cristiane, eu também acho que não é canto coral. É uma cantoria online. Tá? A gente chama de coro virtual porque é uma forma das pessoas se identificarem. Quando você fala coral, as pessoas falam, nós vamos cantar junto com alguém. Tem um grupo de gente cantando junto, tá? Mas eu concordo com você, não é o canto coral. Não é o canto coral que nós conhecemos. Que acontece da mesma forma, Cristiane, desde o século XVII. Né? Tudo mudou.
menos o canto coral e a sala de aula. O professor Eduardo Lakshevitz falou isso numa live, eu adorei essa história. Diz que congelaram um rapaz, né, lá no século XVIII, acho, e aí ele saiu do congelamento dele lá no ano de 2019, antes da pandemia. E aí, Cristiane, Eduardo, ele começou a andar pela rua, pelos lugares, e viu muita coisa diferente. Viu outdoor, celular, né, luz solar, energia, captador, coisas muito diferentes, né? E daí, de repente, ele ficou perdido. Ele falou, nossa, que barulho, como esse mundo tá diferente, né? E daí ele viu um corredorzinho, entrou no corredorzinho, começou a andar, e ele entrou numa sala. E daí, na hora que ele entrou nessa sala, ele respirou fundo. Falou, ai, agora sim, agora eu tô num lugar que eu conheço. E o que tinha nessa sala? Tinham cadeiras, né? Pessoas sentadas nas cadeiras, nas carteiras, um quadro negro na lousa e uma pessoa de costas para as pessoas escrevendo na lousa com giz. Era uma sala de aula, né? Que é da mesma forma. Se a gente entra no ensaio coral, a gente vai ver no ensaio presencial, a gente também ia ver um grupo de pessoas reunidas com o regente na frente. Então, eu acho o seguinte, eu também não estou dizendo que isso é verdade, tá? Eu estou aqui refletindo com vocês. Claro, o canto coral que a gente conhece não é esse. Nós ainda não temos a possibilidade, no Zoom, por exemplo, de trabalhar com as vozes juntas. Eu também não tenho aqui, viu? Não pense que a minha realidade é diferente de vocês. Eu tive que me organizar com o computador, com tudo que vocês estão pensando, para começar esse trabalho que eu comecei aqui. Eu não tinha nada. Nada. Tá? Só que os meus cantores, eles fazem ensaio no Zoom, às vezes com o celular, com o próprio celular deles. Né? Mas o que eu vejo, por exemplo, tenho colegas nos Estados Unidos que estão usando softwares onde os cantores cantam ao mesmo tempo, cantam juntos. E eles estão conseguindo trabalhar, inclusive, dinâmicas das vozes. Será que é uma nova realidade do canto coral? Fica aí a reflexão para a gente poder pensar, tá bom? Eu estou perguntando a você. Ah, você está me perguntando? Eu estou te perguntando, então eu vou falar, né? Temos que ter equipamento de preferência de ponta para podermos realizar o ensaio de forma produtiva. Sabemos que nem todos têm condições. E aí, o que fazemos sem equipamento básico? Porque agora eu posso... Já sou eu que estou fazendo pergunta. Eu vou dar uma explicadinha melhor. Veja, bem rápido. As pessoas que eu vejo falar, não você, mas da maneira geral, eles falam da realidade dele e esquece do contexto geral. Eu, para fazer, por exemplo, um trabalho online, você mesmo falou isso, tem que ter um equipamento, tem que ter não sei o quê, 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 para fazer o equipamento. Se você não tem, como é que você vai fazer um trabalho online? Essa não tem como. Não tem como, Eduardo. Tá? Então, olha, quando a gente tinha um coro presencial, eu escutava às vezes dos regentes, quando a gente ia conversar sobre coro, as pessoas me diziam, Cibele, eu não tenho a sala ideal para fazer um ensaio presencial. Eu falava, eu também não tenho. Quantas vezes eu tive que mudar com o coro municipal de Tatuí, o coro professor José dos Santos, de local de ensaio, Eduardo, porque eu não tinha. Às vezes estava num lugar emprestado da prefeitura, às vezes estava no museu, às vezes estava numa sala do conservatório. Eu acho que isso continua acontecendo na nossa atividade, sabe? A gente não tem condição ideal para fazer. Nunca tivemos, eu acho. Alguns grupos têm, né? Eu tive no conservatório, eu tive também dentro do conservatório, com os coros de alunos, o jovem, o coro de câmara, condições, sim, muito boas. Uma sala, um piano, uma pessoa me ajudando, um pianista, né, fazendo música junto com a gente. Eu também vivi essa realidade, mas eu também vivi a realidade do coro municipal, né, onde as pessoas, às vezes, tinham muitas dificuldades para chegar no ensaio. Mas você ensaiava. Eu estou dizendo que sem um equipamento básico, a gente não consegue fazer online. Exato. Exato, e sem a sala também. Mas o que é um equipamento básico, né? Um equipamento básico para o regente.
Então, por exemplo, o regente tem que ter um computador, tem que ter essa sala aberta, tá? Do Zoom, para poder encontrar as pessoas, se ele vai trabalhar dessa forma. Ele vai ter que ter microfone, é o que eu falei, fone de ouvido, ele vai ter que ter uma interface, um piano, se ele vai fazer um trabalho de voz, certo? Ou um instrumento que ele vai tocar, né? O que o cantor tem que ter? O cantor vai ter que ter e acesso à internet. O cantor vai ter que ter um celular. Todo mundo tem celular, mas nem todo mundo tem acesso à internet no Brasil. Eu sei disso, é muito caro, né? Tem um aluno meu. Isso dificulta o trabalho mesmo. Ele não entra, a câmera não entra porque o celular dele está queimado dentro do terreiro. Flaviana, a nossa diretora financeira, a mulher que toma conta, ainda vai tomar, porque ela agora toma conta, tem nada, ela vai tomar conta ainda, tá entendendo? Para mim, os equipamentos tecnológicos e os seus custos de consumo ainda é alto para o alcance dessa realidade. O coral deve ser um trabalho de inclusão. Acaba sutilmente excluindo. O que é que você verdade, acha? Flaviana. É verdade. Viu? Eu também concordo com você. É difícil. Não é uma coisa fácil. Não somos inéditos, mas somos novos. É isso mesmo. Então, Flaviana, eu concordo com você. Não, é o que eu te disse, a internet no Brasil ela é muito cara, né? Aqui, por exemplo, a internet é mais acessível, sabe? O valor que a gente paga mensalmente é mais acessível e o sinal da internet é melhor, tá? Então, isso pode sim dificultar. Como dificulta também, Flaviana, o trabalho de professores que estão trabalhando, né, no EAD, por exemplo. Muitos alunos nas universidades, né, Eduardo? Não sei se você vive essa realidade, não conseguem acompanhar por causa do acesso à internet. É verdade. Porque não tem condição. Então, essa realidade não é só para o canto coral, é uma realidade no Brasil na área de educação de forma geral. E nós, como educadores, como regentes, como líderes comunitários, a gente enfrenta a mesma dificuldade. É o que eu falo, olha, eu não estou aqui, eu não tenho resposta pronta para essas coisas, né? O que eu estou tentando levantar, são as possibilidades, né, de nós continuarmos o trabalho da forma que é possível, né? Agora, se isso não é possível, nós não sabemos como é que vai ficar, como é que vai ser daqui a um tempo, se nós vamos ter a possibilidade de ensaiar as pessoas num lugar aberto, ou, como eu falei, né, num espaço onde tem uma cobertura, mas seja aberto, se as pessoas vão usar máscaras. O Daniel estava me dizendo, né, que desenvolveram aí uma máscara para o canto coral nos Estados Unidos, que é um equipamento grande na frente e tal. Isso é uma coisa que nós ainda não temos como definir, nós vamos ir vivendo esse processo. Mas eu acho que a gente precisa estar atento a isso, sabe? Essas mudanças que estão acontecendo e buscando essas possibilidades, essas condições. Lemuel Guerra, Sibeli, como você tem experienciado a adesão e a desistência? Interessante essa pergunta, Lemuel. Olha, é muito interessante porque é a mesma coisa do coro presencial. Sabe? Às vezes, o que o Eduardo falou para mim, é verdade. Às vezes você tem um número grande de inscritos, né? Daí vai ter uma peneira, algumas pessoas ficam, aí sai mais um pouquinho de gente. Ou não, tem coros, eu sei que tem coros aí que estão acontecendo, que tem muita gente cantando. Mas às vezes a pessoa, na hora de mandar um vídeo, ela tem mais dificuldade, ela sente vergonha, sabe? Então ela vai ter mais dificuldade de trabalhar com o vídeo, isso precisa ser preparado, né? Tem pessoas que têm mais facilidade de participar do coro, da cantoria online, né? Do coro online. Vou falar coro online, tá? Porque é assim que a gente chama. Porque sente menor exposição. Sabe? Esses dias mesmo a gente estava conversando aqui no grupo, né? Uma cantora sugeriu, vamos fazer uma apresentação presencial, na hora que abrirem as coisas aqui na Irlanda, a gente pode cantar do lado de fora. Aí muitos cantores falaram assim, não, mas eu não sei se eu tô preparado para isso. Olha que interessante, né? Porque todo o nosso processo foi um processo virtual.
Então, Lemuel, respondendo a sua pergunta, existem a mesma dificuldade, sabe? Às vezes as pessoas entram, elas permanecem, outras saem. Mas o que eu vejo que pode ser uma coisa positiva? Quando você tem um material que é gravado, um playback, a pessoa, ela tem a autonomia para escutar esse material no momento no tempo que ela tem na casa dela. Ela não tem que se deslocar até um lugar para poder fazer o ensaio. Então, isso também ajuda na preparação da música, sabe? Porque a pessoa recebeu as instruções, ela foi no ensaio do Zoom, né? A gente orientou, fez o que tinha que fazer, e daí na casa dela, ela vai estudar aquela música sempre que ela puder. O que não acontecia no ensaio presencial, né? Ela tinha que ir até o ensaio para fazer. Poucos cantores, eu me lembro que eu tinha, assim, pouquíssimos cantores que gravavam com o celular as vozes no ensaio. Não sei se isso acontecia também com você, Eduardo. Acontecia nos seus ensaios presenciais? Às vezes os cantores... Pouco, né? Pouquíssimo. Pouquíssimo, porque as pessoas queriam cantar ali no ensaio, né? Fazer a cantoria. Eu fiz Toncar. Só para Toncar fez um exemplo desse, Toncar maestro, ele está até aí. Ele montou um coro na universidade de 16 pessoas. Agora é o seguinte, nesse processo aí, era visual, não tinha nada de pandemia, era dentro desse processo aí. Gravava, estudava, não deu certo. Porque só metade fazia, a outra metade não fazia. E quando chegava lá, dava a mesma coisa. Então. É isso mesmo. Então é isso, eu acho que, e aí também, eu acho que vai dessa questão da autonomia, tá? Uma coisa que eu percebi aqui, que está motivando os cantores, foi o repertório, a música que nós estamos cantando, porque é uma música que tem a ver com a realidade que nós estamos vivendo nesse momento. Então, eles sempre me dizem, Sibeli, como é gostoso cantar essa música em casa, como é gostoso escutar esse playback e fazer e cantar essa letra. Eu fico emocionada às vezes quando eu canto. Então, todo ensaio tem um feedback assim. Então, eu acho que observar a realidade, né, nessa questão também, Lemuel, de você poder oferecer um repertório que faça sentido para as pessoas que estão cantando, né, com um tema que possa estar linkado com o que elas estão vivendo, né, nesse momento que a gente está vivendo, todo mundo, questões muito duras, muito difíceis, eu também acho que pode ser uma coisa que a gente tem que, sabe, observar e valorizar. Temos mais algumas perguntas aí? Não? Que bom. Bom, que ótimo. Que ótimo. Tem. A Selena Bueno Ferraz Costa. Isso, Sibeli, não é só com o canto coral. O ensino mudou para todos. Todas as áreas precisam de um imenso aprendizado. A Alice Helena é cravista, lá de Tatuí. Muito obrigada pela presença, Alice, que maravilha. E canta, né? E canta em coro, e canta também, cantava presencialmente, agora eu sei que está cantando também no coro online. Então, é verdade, né? Todas as áreas precisam de muito aprendizado, a gente precisa, e a tecnologia precisa nos ajudar, né? A gente, para continuar fazendo o trabalho, nós vamos ter que ter aí uma evolução em relação, por exemplo, à latência, para poder fazer um trabalho de melhor qualidade, se nós pensarmos em atividades híbridas, né? Que é presencial junto com o online. Só queria, antes de falar, Gisele, minha amiga aí, Gisele Cruz, parabéns a Prec e Sibeli pela atividade oferecida. Ótimo conteúdo, clareza, exposição e organização. Muito obrigado, Gisele. Obrigada, Gisele. Obrigada, um abraço, viu? Faz tempo que eu não falo com a Gisele. Enquanto chega aí alguma pergunta, mas, vai estar disponível no chat o link para adquirir o certificado, tá? Então, vai estar disponível aí no link, tá certo? Segue o link para a lista de presenças do Google Forms, tá certo? Atenção, eu queria agradecer a Sibeli, se chegar uma pergunta, agradecer a Sibeli, né?
pela participação. Acho assim, super importante, tá? Essas informações, né? Principalmente para quem está começando e também para quem está na luta há bastante tempo. Porque, às vezes, era como o Eleazar de Carvalho dizia na orquestra. Ele dizia, olha, essa é a 100ª vez que eu estou regendo a 5ª Sinfonia de Beethoven. E essa é a performance mais difícil que eu vou fazer. Por quê? Porque você tende a relaxar, você tende a deixar, eu já sei, então eu já sou regente de coral há 10 anos, isso aí nem precisa, isso aí, ela está falando besteira. Não é. Não é, sabe por quê? Porque os coralistas mudam. Né? Os coralistas mudam, as pessoas mudam. Então, eu te agradeço muito essas informações, né? Lemuel Guerra está botando aqui, arrasou muito, Cibeles. Segue brilhando, parabéns. Carlos Anísio, Cibele, como não abrir mão do desejo de estar junto pela necessidade de estar separado? Ai, Carlos, professor, não tem jeito. Eu não vou abrir mão disso. Eu estou, é o que eu falei, tá? Eu estou me adaptando a uma realidade que eu tenho. Eu me lembro que logo que começou essa história, a pandemia, né? Há um ano atrás, né, gente? Nós achávamos que ia ser 3 meses, 5 meses, depois 6 meses, depois 1 ano. Já vai fazer 1 ano e meio que nós estamos nesse processo. Eu conversei com um grupo também, foi um Zoom que nós fizemos, e aí eu falei sobre isso, sabe? Eu acho, Carlos, que é o seguinte, olha, isso não tem como a gente, né, abrir mão do desejo de estar junto pela necessidade de cantar separado. Não tem como a gente abrir mão desse desejo. A gente sempre vai ter, porque nós somos assim apaixonados por isso, né? Escutar as vozes em conjunto. É o que eu falo, a tecnologia pode nos ajudar futuramente a sanar essa questão da latência. Mas é diferente de você estar num grupo presencial, assim, é igual você assistir uma apresentação ao vivo, né? A música chega de uma outra forma. O que está acontecendo? O que eu vejo, nós estamos nos adaptando a uma coisa que é possível de nós fazermos nesse momento, tá? Adaptação à realidade. Nós temos 2 opções. Ou a gente fica preso no passado, né, lamentando esse passado, mas o coro presencial, mas não sei o que, e a gente não faz nada, cruza os braços e fica ali nesse lugar de reclamar, sabe? Ou nós olhamos para essa realidade e dentro das condições possíveis de cada pessoa, de cada comunidade, nós tentamos desenvolver a atividade, sabe? Então, dentro da realidade de cada um, né? Isso continua no canto coral, e essa é a grande beleza do canto coral. Cada cor é diferente, cada realidade é única. Então, eu acho que esse desejo, Carlos, é um desejo que a gente nunca vai perder. Mas nós temos que nos adaptar para tornar a atividade possível hoje. Amanhã pode ser uma outra realidade que a gente tenha que enfrentar. E aí, nós vamos nos adaptar a essa nova realidade. É assim que eu vejo, tá? Não digo que tem que ser todo mundo. Não é nada, não é uma verdade, tá bom? É só a minha forma de viver, de pensar mesmo, de sentir o que está acontecendo nesse momento. Pronto, e para encerrar a nossa palestra maravilhosa, Zé Brasil, ele diz, Zé Brasil é lá do Ceará. Opa! Você acha que algum procedimento online está definitivamente incorporado na prática do coro? Veja bem, Eduardo, a pergunta foi feita no plural, vocês. Não queira fugir disso. Você está saindo de fininho. Olha, eu vou falar primeiro, depois o Eduardo fala, né? Não falo nada, eu sou só mediador. Você fala. José, eu acho que você está perguntando. Entendi, na prática coral. Eu acho que alguns procedimentos online podem ser adaptados e incorporados, sim, à prática coral, dependendo da comunidade, tá bom? Por exemplo, se é uma comunidade que tem acesso à internet,
né? Se todo mundo tem aí o celular e tem a internet, os cantores, e o regente está com o equipamento dele lá organizadinho. De repente, ele pode fazer uma atividade híbrida, né? Ele pode fazer um ensaio online e um ensaio presencial. Ou ele vai fazer 3 ensaios online e um ensaio presencial. Agora, por exemplo, vou falar da minha realidade aqui, tá bom? Nesse coro que nós montamos aí, esse coro do zero, né, que nunca tinha se encontrado, que não era um coro que já existia, cada pessoa que participa desse trabalho, desse grupo, tá em um lugar diferente da Irlanda, tá? O país não é grande, mas é 1 hora de distância, tem uma pessoa que está 2 horas de distância, outra que está 3. Nos ensaios online, nós nos reunimos semanalmente, uma vez por semana, para nos encontrarmos, né, e fazer os procedimentos que a gente tem feito, ok? Agora, se é uma realidade híbrida, o que eu poderia fazer? Eu acho que não seria viável para essas pessoas estarem presencialmente toda semana. Então, o que eu iria propor? Claro, conversando com o grupo. Eu nunca decido nada sozinha. Eu sempre faço o trabalho tendo em vista, né, apontando, observando os cantores, tá? Então, eu iria perguntar para eles, olha, como é que nós podemos fazer? Vamos fazer aí 2 ensaios presenciais, 2 ensaios online? Ou vamos fazer ensaios online, vamos nos reunir para fazer ensaio geral antes de uma apresentação ao ar livre? Sabe? Então eu vejo a tecnologia, tá? Como um elemento que vai agregar desde que as pessoas tenham acesso a ela. Tá bom? Agora, se é uma comunidade, você está na cidade, né, na própria cidade, por exemplo, o pessoal está aí, né, em João Pessoa, vai fazer o coro lá com o Eduardo, tal. É mais fácil você reunir todo mundo, né, para poder fazer o ensaio presencial. Claro, também acho que dentro de condições, né, de respeito à saúde das pessoas. Tem uma canção que eu gosto muito, que fala assim, né, mas qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Né, vocês conhecem essa música que Elis gravou? Eu acho isso. Nós somos apaixonados pelo canto coral, nós somos, né, vivemos isso há muitos anos, acreditamos na transformação da sociedade por meio da música. Mas nós não podemos colocar a vida das pessoas em risco por causa do canto coral, por causa da música. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, mesmo quando todo mundo estiver vacinado, sabe? Porque o líder, ele vai ser responsável por esse grupo. E as pessoas vão confiar nesse líder. Então, ele precisa refletir, né? Até que ponto eu estou fazendo isso de forma segura? E até que ponto eu estou fazendo alguma coisa que eu ainda não sei bem se eu estou assegurando a saúde das pessoas. Tá? Também é meu ponto de vista. Não acho que todo mundo tem que concordar com isso, mas é o que eu observo, o que eu penso. Ok, muito bacana. Eu, antes de encerrar, queria dizer, associem-se à PREC, né? Eu falei, a mensalidade é R$120 por ano. Então, principalmente os regentes da Paraíba, de qualquer área, de qualquer ramificação, evangélico, não evangélico, coral do interior, associa-se à PREC, e também as pessoas que estão fora do estado da Paraíba, que queiram ter contato com o movimento musical coral na Paraíba, associa-se à PREC. Agradecer de coração, batendo aqui no peito, Cisele, de coração a você, Cibele, né, pela sua participação, pela sua colaboração. E também, encerrando mesmo, gostaria de agradecer a Maurício, como eu já disse, pelo seu empenho, pela sua maneira carinhosa de tratar as pessoas, né? A gente já percebeu isso, né? E pelo seu profissionalismo. E quero dizer que todo esse trabalho de criação da PREC, até a gente estarmos na prática hoje, que é a nossa primeira palestra, é um trabalho coletivo. Não é do presidente nem do vice, somos todos nós. Eu, Carlos Anísio, Daniel, Lemuel Guerra, Flaviana e Daniel Berg. É um grupo fechado, apenas a gente tem que dividir
as funções, mas nós trabalhamos em conjunto. E isso que vocês estão vendo hoje é um trabalho estritamente em conjunto, e eu digo a vocês, se fosse para fazer só, não tinha acontecido, tá? Então, um beijo para todos vocês que estão nos assistindo, um beijo para você de coração, Sibeli, muito obrigado, e espero que estejamos aqui no dia 16 com Vladimir Silva, reflexões, técnicas e reflexões sobre o canto, sobre o ensaio coral, tá certo? Eduardo. Reflexões sobre o ensaio coral, Vladimir Silva, no dia 16, às 16 horas. E eu passo para as suas considerações finais para você, minha querida. Olha, eu quero agradecer o convite. Eu quero dizer que cada assunto desse que nós falamos aqui dá uma aula diferente. Eu estou à disposição da PREC para colaborar com vocês, sabe? Se vocês precisarem, né? Quero agradecer, acredito muito nesse trabalho que vocês estão fazendo aí, nos objetivos dessa associação, tem também uma questão de regulamentar o trabalho do regente, que eu acho muito importante, né? Como é que a gente vai sobreviver da nossa atividade? Isso é uma questão muito importante nos dias de hoje, e quando a gente tem uma associação que pensa nisso, é muito, muito bacana, muito importante, né? Então, quero te agradecer por esse convite e dizer que tem um ditado que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, Eduardo, que quando dois homens vêm caminhando por uma estrada, eu gosto muito de contar essa história, e aí, ao se encontrarem, eles trocam, cada um vem com um pão, e aí eles trocam os pães, cada um vai embora com um pão. Mas quando dois homens vêm pela mesma estrada caminhando, e ao se cruzar, eles trocam as ideias, cada um deles vai embora com duas ideias. Nós começamos essa palestra falando sobre liderança, né? Eu acho que esse é um grande objetivo de um líder, né? É poder conduzir as pessoas, os liderados, de uma forma digna e ética, para que, enquanto trocam as ideias, todo mundo possa ter aí condições de trabalho e de ter pão na mesa. Então, eu acho muito, muito importante essa ação da PREC, desejo vida longa a vocês e que tudo corra bem. Contem comigo sempre que vocês precisarem. Muito obrigada. O próximo mediador para o dia 16 é o maestro Carlos Anísio. Tá? Muito obrigado, Sibeli. Um beijo bacana para você, para seu esposo também, uma pessoa maravilhosa. Tá? E a gente está aqui para o que você precisar também, tá certo? Muito obrigada, viu? Nada, até mais. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pode sair?